Teve um tempo que você não só ouvia música, você assistia até o dia que desligaram. Corporate Ghosts. Em 1981, nos Estados Unidos, surgiu uma ideia que parecia simples, mas que mudaria completamente a forma como o mundo consumia a música. Um canal de televisão que transmitiria videoclipes 24 horas por dia. O nome era MTV. Criada pela Warner Amex Satellite Entertainment, a proposta era transformar a música em algo visual. Não apenas algo que você escutava, mas algo que você assistia. E funcionou. A MTV rapidamente se tornou um fenômeno entre os jovens. Os artistas deixaram de ser apenas vozes e passaram a ser imagens, estilos, atitudes. A música ganhou rosto, ganhou identidade. E pela primeira vez, o videoclipe deixou de ser apenas promoção e virou cultura. Nos anos seguintes, a MTV Brasil expandiu sua influência para diferentes países. E em 1990, chegou ao Brasil. Operada pelo Grupo Abril, a MTV Brasil nasceu com uma proposta ousada: ser diferente de tudo que existia na televisão aberta. Sua sede foi instalada em São Paulo, na Avenida Alfonso Bovéro, na zona oeste da cidade. De lá, saía um tipo de programação que não seguia regras tradicionais. Era jovem, irreverente e completamente fora do padrão da TV da época. O sinal da MTV Brasil, transmitido em TV aberta, alcançava diversas regiões do país, entrando diretamente na casa de milhões de pessoas. Mas o mais importante não era o alcance, era o público. A MTV falava diretamente com uma geração que estava descobrindo sua própria identidade. Adolescentes e jovens adultos que queriam mais do que apenas assistir televisão. Eles queriam se reconhecer nela. E por um tempo, parecia que a MTV era exatamente isso. Um reflexo perfeito de toda uma geração. Um canal que não apenas mostrava música, mas definia o que era ser jovem naquele momento. Com o passar dos anos, a MTV deixou de ser apenas um canal de clipes e passou a construir uma identidade própria. Não era só sobre música, era sobre comportamento. A programação começou a ganhar formatos que iam além dos videoclipes. Entraram no ar programas apresentados por VJs, figuras que rapidamente se tornaram referências para o público jovem. Eles não eram jornalistas tradicionais, nem apresentadores formais. Eram próximos, falavam a mesma língua de quem assistia. Isso criou uma conexão direta com a audiência. No Brasil, essa relação ficou ainda mais forte. A MTV passou a produzir conteúdos locais, adaptados à cultura brasileira, misturando música, humor e temas do cotidiano. Programas como o Disque MTV, que exibia os clipes mais votados pelo público, transformaram o telespectador em parte ativa da programação. Pela primeira vez, quem assistia também influenciava o que ia ao ar. Ao mesmo tempo, a emissora investia em eventos, premiações e coberturas especiais que ampliavam ainda mais sua presença na cultura jovem. A marca deixou de ser apenas um canal, virou um símbolo. Estar na MTV significava relevância, significava alcance, significava fazer parte de algo maior. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, a emissora atingiu seu auge. O conteúdo era compartilhado, comentado, esperado. Os programas tinham um horário e o público acompanhava. Não havia escolha sob demanda, havia expectativa. E isso criava um tipo de experiência que hoje parece distante. A MTV não apenas acompanhava tendências, ela ajudava a criar. E por um tempo, parecia impossível imaginar aquele universo sendo substituído por qualquer outra coisa. Dentro da MTV, o ambiente era diferente de qualquer outra emissora. Não havia a rigidez típica da televisão tradicional. Os estúdios eram mais dinâmicos, coloridos, muitas vezes caóticos, e isso fazia parte da identidade. Câmeras se moviam com liberdade, conversas pareciam espontâneas, e a sensação era de que tudo podia acontecer ao vivo. Era ali que bandas e artistas encontravam um espaço que não existia em nenhum outro lugar.
Nos anos 80 e 90, a música estava passando por uma transformação. O rock, o pop, o grunge, o hip hop, novos estilos surgiam e ganhavam força. E a MTV funcionava como uma vitrine global. Artistas que apareciam no canal deixavam de ser desconhecidos e rapidamente se tornavam referências. A imagem importava tanto quanto o som. O visual, a atitude, a estética dos clipes, tudo era observado. E dentro da MTV, isso era amplificado. No Brasil, a presença de músicos nos programas era constante. Entrevistas, apresentações ao vivo, participações inesperadas. A proximidade entre artistas e público parecia real, sem filtros, sem distância. Para muitos músicos, estar na MTV significava alcançar um novo nível. Era validação, era exposição, era entrar definitivamente no radar de uma geração inteira. Mas mais do que isso, a emissora ajudava a moldar o que seria considerado relevante. Ela não apenas mostrava o que já existia, ela influenciava o que viria a existir. E naquele ambiente intenso, criativo e imprevisível, a música não era só conteúdo, era o centro de tudo. Ou pelo menos, era o que todos acreditavam naquele momento. A programação da MTV seguia uma lógica própria. Ao longo do dia, blocos de videoclipes eram intercalados com programas temáticos, entrevistas, humor e conteúdos ao vivo. Havia horários específicos para diferentes estilos musicais, além de faixas dedicadas aos clipes mais pedidos pelo público. Essa organização criava uma rotina. As pessoas sabiam quando ligar a TV, sabiam o que esperar e, principalmente, sabiam que algo poderia surpreender. O público era majoritariamente jovem, adolescentes e adultos jovens que buscavam algo diferente da televisão tradicional. A linguagem era mais direta, menos formal, mais próxima da realidade de quem assistia. Isso fazia com que a identificação fosse imediata. Mesmo com um alcance técnico limitado em comparação às grandes emissoras abertas, a MTV conseguia atingir centros urbanos importantes e expandir sua presença ao longo dos anos. O sinal chegava a milhões de televisores espalhados pelo país, especialmente em regiões com maior concentração de público jovem. E havia um detalhe importante: a MTV não era apenas assistida, ela ficava ligada. Muitas vezes funcionava como um pano de fundo constante, ocupando o ambiente com música, imagens e informação. Era comum a televisão permanecer ligada por horas, acompanhando o ritmo da programação. Os números de audiência nunca foram comparáveis aos de canais tradicionais, mas isso nunca foi o objetivo. A força da MTV estava na qualidade do público, na influência, na capacidade de definir comportamento, gosto e tendência. E enquanto outras emissoras disputavam volume, a MTV construía relevância. Uma relevância que, por um tempo, parecia impossível de perder. A mudança não aconteceu de uma vez. Ela foi lenta, quase imperceptível. Ao longo dos anos 2000, o comportamento do público começou a mudar. Outras emissoras passaram a disputar a atenção dos jovens com formatos mais amplos, misturando música com entretenimento de massa. Mas o verdadeiro impacto veio de fora da televisão. A internet começou a ganhar espaço, e com ela, uma nova forma de consumir música. De repente, não era mais necessário esperar um clipe passar na programação. Bastava procurar. Em 2005, com a chegada do YouTube, esse processo se acelerou ainda mais. Os videoclipes, que eram o coração da MTV, passaram a estar disponíveis a qualquer momento, sem horário, sem imediação, sem a necessidade de um canal. Ao mesmo tempo, mudanças internas começaram a afetar a identidade da emissora. VJs que haviam se tornado rostos marcantes da MTV começaram a sair, migrando para outras emissoras ou novos projetos. Alguns foram atraídos por propostas maiores, outros simplesmente deixaram o formato que já não era o mesmo. Essa saída gradual enfraqueceu a conexão com o público. A MTV ainda existia, ainda produzia conteúdo, mas já não ocupava o mesmo espaço na vida das pessoas. A música continuava ali, mas já não dependia mais da televisão. E, silenciosamente, o centro de tudo começava a se deslocar.
Com o avanço da internet e a fragmentação da audiência, a MTV passou a enfrentar um problema que não podia mais ignorar. O público já não estava mais ali. Os jovens que antes esperavam a programação agora consumiam conteúdo sob demanda em plataformas digitais no próprio tempo. A televisão deixou de ser o centro, e a MTV sentiu isso diretamente. Na tentativa de se adaptar, a emissora começou a alterar seu formato. Reduziu a presença de videoclipes e ampliou conteúdos de entretenimento, humor e reality shows. Novos apresentadores surgiram, rostos diferentes, linguagem ainda jovem, mas com uma identidade menos definida. Para muitos, já não parecia a mesma MTV. Ao mesmo tempo, a empresa responsável pela operação no Brasil, o Grupo Abril, enfrentava dificuldades financeiras. Manter uma emissora com audiência em queda e modelo em transformação se tornava cada vez mais difícil. A marca ainda era forte, mas o modelo de negócio já não se sustentava como antes. Em 2013 veio a decisão. O Grupo Abril optou por encerrar a operação de MTV Brasil na TV aberta. Não foi um escândalo, não foi um colapso repentino. Foi uma escolha baseada em números, em audiência, em viabilidade. A transmissão chegou ao fim após mais de 2 décadas no ar. E, pouco depois, a marca MTV retornaria ao Brasil sob controle de outro grupo, com um formato completamente diferente. Mas aquilo que existia antes não voltou. Porque o problema nunca foi apenas o canal. Era um mundo ao redor dele que já tinha mudado. E a MTV foi uma das primeiras a sentir isso. Depois do fim na TV aberta, a MTV continuou existindo no Brasil, mas de outra forma. Agora, em canais pagos, disponível apenas para quem assinava, com uma programação diferente, com outra proposta e para muitos com outra identidade. A marca ainda estava ali, o nome continuava o mesmo, mas a sensação não. Porque a MTV que marcou uma geração não era só um canal, era um momento. Era chegar em casa e ligar a televisão sem saber exatamente o que ia passar e mesmo assim ficar. Era descobrir músicas sem procurar. Era assistir clipes que se repetiam e ainda assim parecerem novos. Era conhecer artistas antes deles se tornarem grandes. Era sentir que aquilo fazia parte da sua vida. E talvez seja por isso que ela nunca acabou de verdade. Ela só ficou no lugar onde algumas coisas acabam ficando, na memória. E hoje, olhando para trás, a pergunta não é apenas o que aconteceu com a MTV, mas quando foi que a gente parou de perceber que ela já não estava mais ali. Se esse tipo de história te faz lembrar de uma época, ou te faz enxergar o presente de outra forma, então você já entendeu a proposta. Aqui no Corporate Ghosts, a gente não fala só de empresas. A gente conta histórias que marcaram gerações e desapareceram quase sem fazer barulho. Se inscreve no canal, porque tem muito mais histórias como essa esperando para serem lembradas. E se você está assistindo esse vídeo pela televisão, pega o celular agora e procura por Corporate Ghosts aqui no YouTube. Ou procure no seu histórico o último vídeo que assistiu. Assim, você pode se inscrever no canal e continuar descobrindo as histórias das empresas que marcaram gerações.